A Itália foi palco de importantes eventos durante a Segunda Guerra Mundial, tanto nos combates quanto em acontecimentos políticos e sociais que marcaram o curso do conflito. Esses fatos deixaram monumentos memoriais e locais históricos que até hoje podem ser visitados. Vamos conferir como é um roteiro de história militar pela Itália. Esse é o roteiro que o Viagem na História realiza todos os anos. Sempre levamos um grupo para visitar os locais que eu vou apresentar a você. Estes locais, como eu disse, são icônicos, históricos e únicos. O nosso grupo embarca em Guarulhos, com destino a Roma. Pessoal, esse é o nosso grupo, ou uma parte dele, porque alguns vão estar esperando a gente lá em Roma. São 35 brasileiros. Nós vamos marchar juntos, vamos viver bons momentos, como esse que a gente está parando aqui o aeroporto. Ao chegar a Roma, descemos imediatamente para o sul da Itália. Lembre-se, os integrantes do nosso grupo sempre se deslocam nas vans que nós locamos, o que nos dá maior autonomia, aproveitando ao máximo todas as visitas. O primeiro local a ser visitado é a praia de Anzio. Anzio é uma cidade litorânea e foi o ponto de desembarque das forças aliadas, que pretendiam avançar rumo a Roma. Na Segunda Guerra Mundial, desembarcaram centenas, milhares de soldados aliados com o objetivo de cortar o caminho das forças alemãs no recuo de Cassino ou então de marchar em direção a Roma. Não foi algo normal que aconteceu aqui em Anzio, e a gente vai ter oportunidade de conhecer aqui no museu. Ali existem monumentos, memoriais, um pequeno e significativo museu e a praia onde houve o desembarque. Aqui no cemitério militar americano de Netuno estão enterrados aproximadamente 8.000 soldados norte-americanos que deram a sua vida na Batalha de Anzio e na Batalha de Monte Cassino. Como todo cemitério, ele tem uma beleza única, singela, mas muito emotiva. O cemitério de Netuno é um marco da Segunda Guerra Mundial. Anzio é uma parada obrigatória para quem quer entender a luta durante a Segunda Guerra na Itália. De Anzio vamos então a Cassino e ao Monte Cassino, onde está a abadia fundada por São Bento no século VI. Essa é a abadia de Monte Cassino, vista entre duas águias polonesas. Nós estamos aqui no cemitério polonês de Cassino, aonde estão enterrados os soldados poloneses que deram a sua vida nessa batalha. Em torno da abadia do Monte Cassino existem vários cemitérios. E por que tantos cemitérios? Eles mostram a dureza dos combates que aqui aconteceram. Um campo de batalha sempre é marcado por muitas cruzes, muitas lápides. E o de Cassino é diferente exatamente porque o motivo da batalha ele domina toda a região. Então os cemitérios são em volta da abadia que está lá no alto. Essa abadia foi totalmente destruída durante a Batalha de Monte Cassino, que aconteceu no local e na cidade, aos pés do monte, entre janeiro e maio de 1944. Esse é o pátio interno aqui da abadia de Monte Cassino, imagem de São Bento, e foi aqui que São Bento construiu a primeira abadia. Ela foi destruída 4 vezes, um terremoto, 2 invasões dos sarracenos e dos lombardos e, por fim, o bombardeio durante a batalha em 1944. Bombardeio controverso, muitos acham desnecessário. Tudo isso aqui foi destruído e foi reconstruído pós-guerra. Mas as marcas do bombardeio da abadia de Monte Cassino ainda estão aqui por toda parte, como, por exemplo, no poço da abadia, existem fragmentos de bombas e muita parte foi reconstruída. Por exemplo, essa coluna tem as marcas do bombardeio, ela é da época. Essa já é reconstruída, fez parte da reconstrução. Então as marcas estão aqui na abadia por toda a parte.
Ficamos 2 noites em Cassino e percorremos todos os locais icônicos relacionados à batalha, como os cemitérios militares, a abadia de Monte Cassino, a travessia do Rio Rápido na entrada da cidade. Um ponto estratégico onde aconteceu uma batalha dura entre 20 e 22 de janeiro de 1944. A travessia do Rio Rápido é uma das histórias mais impressionantes da batalha que envolveu Monte Cassino. A vila de San Pietro, chamada de a Pompeia da Segunda Guerra Mundial. Estas são as ruas, vielas, da pequena cidade de San Pietro, hoje abandonada e conhecida como a Pompeia da Segunda Guerra Mundial. A Batalha de San Pietro, em dezembro de 1943, foi o prenúncio do que aconteceria em Monte Cassino. A própria cidade de Cassino e as marcas nas suas ruas. O Monte Cassino é uma parada obrigatória. Os nossos veículos pararam aqui agora na subida do Monte Cassino, de onde nós teremos essa vista privilegiada. E isso dá a dimensão e a importância da Batalha de Monte Cassino, o ponto estratégico que era a montanha. De Cassino vamos então para a cidade de Caserta, onde visitamos o Palácio Real, o Regia Caserta, local onde a guerra na Itália acabou, onde 1 milhão de tropas alemãs se rendeu ao comando aliado instalado no palácio. Esse é o Palácio Real de Caserta. Nesse local, na Segunda Guerra Mundial, 1 milhão de alemães se renderam aos aliados. E a história dessa rendição é, no mínimo, controversa. No dia 27 de abril de 1945, o quartel recebeu a visita de 2 representantes dos alemães. E estes representantes vieram fazer uma negociação para a paz entre as forças alemãs na Itália, 1 milhão de soldados, e as forças aliadas, ou seja, os alemães queriam depor as armas. A negociação envolveu a Igreja Católica, envolveu o governo italiano recém-impossado e também o alto comando dos aliados. O que mais intriga na rendição de Caserta foi o fato dos alemães se entregarem, se renderem tão pacificamente. Após conhecermos e nos deslumbrarmos com a história e a beleza do Palácio de Caserta, partimos então em direção ao Gran Sasso, a cadeia de montanhas onde está o Hotel Campo Imperatore, local onde Mussolini foi resgatado pelos comandos alemães liderados por Otto Skorzeny em 1943. Mussolini ficou preso aqui no topo da montanha do Gran Sasso. Este é o Hotel Campo Imperatore, aonde ele tinha um quarto prisão, e 200 carabinieri ficavam vigiando o hotel. Mesmo assim, os alemães conseguiram fazer uma operação ousada, descer em planadores. Hoje o tempo não ajuda a ver, mas descer em planadores deste lado, na encosta da montanha, e resgataram Mussolini. Ali, subimos a montanha de teleférico, visitamos as instalações do hotel e os arredores, onde os planadores pousaram e de onde Mussolini foi levado num pequeno avião, junto com Skorzeny. Depois de enfrentar a neve, tem um café aqui no Monte Gran Sasso que salva a pele, literalmente, porque está todo mundo congelado. Mas agora está todo mundo animado, um brinde! Local belíssimo e histórico. Do Gran Sasso, vamos então à direção ao Lago Bracciano, nas cercanias de Roma. E muitos desses locais históricos que visitamos ficam sempre em áreas de paisagem montanhosa ou litoral, permitindo que a viagem de deslocamento entre um ponto e outro também possa fazer a união entre turismo histórico e belezas naturais deslumbrantes, o que torna o roteiro da Itália único. Chegamos então ao Museu Histórico da Aeronáutica Militar, popularmente conhecido como Museu Aeronáutico de Bracciano, que fica às margens do Lago Bracciano, cerca de 50 quilômetros ao norte de Roma. É um dos museus mais importantes da Itália dedicados à história da aviação militar e é administrado diretamente pela Força Aérea Italiana. E ali estão aviões icônicos tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Aviões únicos que você só encontra neste museu.
ponto obrigatório da nossa visita, além das belezas do Lago Bracciano. Após essa visita, subimos então em direção à Toscana. Agora, se tem um lugar que é um jardim a céu aberto, são as Campinas da Toscana. Tudo isso aqui é muito bonito, enche os olhos. E essas campinas, o cipestre, as casas, as fazendas, atraem uma multidão de pessoas que param para observar essa beleza. Isso aqui é de tirar o fôlego. Na Toscana, o Brasil lutou. Ali, nosso roteiro começa em Pisa, a famosa cidade da Torre Inclinada, que foi também ponto de partida das tropas brasileiras em direção aos Apeninos. Em meio a essa multidão, estão aqui os dois irmãos, filhos de pracinha, e que fazem parte da nossa comitiva. A emoção, com certeza, nesse momento deles, a partir de Pisa, que é obviamente onde a gente está, dá para notar, né? A emoção começa a tomar conta porque daqui o pai deles partiu para o campo de batalha logo à frente. E nós iremos seguir os passos da FEB e do pai dos nossos dois irmãos. De Pisa, passamos pelas primeiras cidades que o Brasil libertou. Locais icônicos como Massarossa, Camaiore, Borgo a Mozzano e Monte Prano. É como se a gente saísse da própria foto. Esse é o exato local onde a tropa da FEB, do Esquadrão de Cavalaria, confraterniza com os locais durante a libertação da cidade em 16 de setembro de 1944. O local continua o mesmo. Hoje é uma tarde chuvosa aqui em Massarossa, um pouco fria, um pouco do ambiente que os nossos pracinhas viveram naquela época. O clima fazia parte também do inimigo às vezes. Mas estar aqui presente, se estivesse sol, chuva, calor ou até neve, não nos tiraria desse lugar. É um monumento em homenagem à presença, à passagem, à libertação da cidade de Massarossa, a primeira a ser libertada no caminho da FEB pelos nossos soldados brasileiros. De Massarossa, a gente veio agora para Camaiore, aonde está uma homenagem às tropas brasileiras, aos soldados que aqui tombaram, e a bandeira do Brasil, da Itália e da União Europeia hasteadas com o Monte Prano ao fundo. Monte Prano, onde houve uma batalha duríssima e os soldados brasileiros tomaram essa posição muito difícil. Nestes locais, o Brasil travou os primeiros combates e teve o contato com a população italiana, que até hoje se recorda da presença dos brasileiros. E nos saúdo com muita alegria. É sempre um prazer passar por estas vilas. Após a visita à região da Toscana, subimos então pela famosa Estrada 64 em direção à região da Emília-Romanha, onde está a linha gótica. A linha gótica foi a última grande linha defensiva dos alemães no norte da Itália. E ainda hoje é possível ver marcos de bunkers, trincheiras e fortificações nas montanhas. O ponto inicial para a subida dos Apeninos é Pistoia, onde está o monumento votivo brasileiro, onde era o cemitério dos pracinhas da FEB que tombaram em luta naquela região. Esses são os nomes das batalhas, das principais batalhas que o Brasil travou através da Itália. A Força Expedicionária Brasileira esteve presente em todos esses locais, sempre com muito heroísmo e com muito sacrifício. Não é à toa que aqui no monumento votivo em Pistoia, tantos nomes estão inscritos, lembrando a vida dos que caíram e ficaram aqui na Itália. Um deles foi o soldado desconhecido, e ele está sepultado embaixo da chama eterna, nessa pirâmide em frente ao monumento. Mais uma das tantas histórias que compõem esse local. Após prestarmos a nossa homenagem nesse local tão emblemático e também visitando a praça onde existe uma homenagem às enfermeiras brasileiras no centro de Pistoia, subimos a Estrada 64 parando na Ponte della Venturina, onde um soldado brasileiro tombou ao separar uma briga entre dois sargentos americanos. Da Ponte della Venturina seguimos adiante, chegando então à nossa base durante 4 noites na Itália, a cidade de Montese. Montese foi a maior cidade libertada pelos soldados brasileiros em 1945 e local de combates que até hoje deixam marcas pela cidade. É possível ver o chafariz da cidade todo cravejado de balas, os prédios que aparecem nas fotos
da luta da FEB em Montese até hoje estão ali do mesmo jeito. Próximo a Montese temos o Monte Castelo, local da maior conquista brasileira na campanha italiana. O monumento à Batalha de Monte Castelo sempre é um ponto de referência em nossas visitas. Também fazemos a nossa visita aos marcos históricos de Bombiana, onde tombou o Frei Orlando. Frei Orlando tinha uma frase muito forte, uma frase que virou sua marca registrada. Ele falava que gente desanimada é gente vencida. Então, algo que nós aqui não sofremos, nós somos do time do Frei Orlando, porque todos estamos animados, 12 mil quilômetros de distância da nossa casa, estamos aqui prestando homenagem a quem nunca desanimou, o Frei Orlando. A sua história é uma história bonita e nos alegra honrar toda a sua trajetória. Em Abetaia, onde caíram os 17 soldados ceifados pelos alemães, subimos o Monte Terminalia, onde estão as trincheiras da luta nessa posição, trincheiras preservadas desde a guerra. Estar aqui é vivenciar a história, vivenciar os combates que aqui aconteceram. E a nossa turma, depois de muito esforço, é só olhar como estão as vestimentas e os calçados, né? Muito sujos, porque a subida é muito difícil. Mas valeu a pena ou não, pessoal? Sem dúvida. E bem ao lado está a cidade de Iola, onde tem um pequeno museu, mas muito rico em objetos, uniformes, armamentos, itens militares deixados para trás pelos combatentes e preservados nesse importante e belíssimo museu, onde fomos recebidos pelo Andrea, o dono do museu e responsável por manter todo este acervo. Benvenuti in Italia. Bem-vindos à Itália. Benvenuti nella zona dove ha combattuto la forza di spedizione brasiliana nel 1945, Monte Castello e Montese. È un piacere accogliervi in questo piccolo museo. Bem-vindos à região onde o Brasil combateu, Monte Castelo e Montese, e é um prazer receber vocês nesse museu pequeno, mas muito rico. Visitamos também a cidade de Porreta Terme, que era a base, o quartel-general das forças brasileiras nessa região, e o monumento da Ponte de Sila, um local marcante na trajetória da FEB. Esse roteiro acontece sempre no mês de abril, saindo no dia 14 de São Paulo. E no dia 25 de abril, o dia da libertação, feriado nacional na Itália, participamos em Montese do desfile em homenagem aos aliados e em especial à Força Expedicionária Brasileira, onde somos homenageados pelos habitantes locais de Montese participando do desfile e das cerimônias. E agora a gente foi anunciado oficialmente aqui a nossa delegação para o desfile. Então estamos novamente, oficialmente, participando do desfile pelas ruas de Montese. Vai ser um prazer para todos nós caminharmos. Agora a gente está aproximando do monumento onde acontece a cerimônia principal. Vamos até lá. Agora chegamos ao ponto final da cerimônia, bem em frente ao monumento à FEB aqui em Montese. E nós vamos ter o privilégio de ver as crianças da Itália cantando a canção do expedicionário. E por fim retornamos em direção a Roma, passando pela icônica cidade de Assis, local de muita religiosidade e fé, agradecendo pela belíssima jornada. Depois, em Roma, embarcamos de volta ao Brasil. E lembre-se, você pode participar deste roteiro. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar no próximo grupo. As vagas são sempre limitadas, então quanto antes você garantir o seu lugar, você poderá participar deste roteiro. Entre em contato e veja aí o depoimento das pessoas que participaram destes roteiros nos anos anteriores, para você ter uma ideia de como eles estão felizes e contentes ao final do roteiro. Eu já vim à Itália, à Europa, várias outras vezes, só. E é absolutamente distinta a experiência de vir só e vir acompanhado com você e com o grupo, né? Além da forma como você apresenta a história a nós todos,
porque nós lemos e aqui nós estamos vivendo, estamos vivenciando os locais onde eventos históricos absolutamente importantes aconteceram. Isso só se pode ter esse prazer, esse diletantismo com você. Nós tivemos uma experiência única, uma coisa extraordinária. Seguir os caminhos dos soldados da FEB é uma coisa que não se pode, por mais livros que você leia, por mais situações que você passe assim, em conferências, em outros tipos de convenções, você não consegue avaliar como foi a passagem dos soldados brasileiros pela Itália. Olha, essa viagem para mim foi uma surpresa. Aliás, uma surpresa muito grande. Eu sou descendente de família alemã, eu tenho avós que saíram da Europa justamente em função da guerra, e desde criança eu ouço falar. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você estar no local. Eu acho que eu saio daqui honrando muito meus antepassados, e isso é muito importante. Foi emocionante poder a gente sair dos livros, né, das coisas que a gente lê e imagina como seria o cenário e viver isso na prática. Foi assim uma experiência indescritível, incrível. O país é lindo, acho que tudo foi perfeito, a logística, a organização, os locais que a gente visitou, são memórias que vão ficar eternas na mente da gente. Olha, eu achei que a viagem foi excelente, superou as minhas expectativas, as perspectivas da gente conseguir encontrar coisas novas, mesmo para pessoas que já têm muita experiência com o tema, foi surpreendente. E a amizade, o carinho que rolou entre as pessoas, a compreensão e a cooperação do grupo foi muito legal. Emotiva, uma referência e educativa. E o ponto alto que você destaca? Sem dúvida, o Monte Terminale. Esse foi surreal. Entrar na trincheira, entrar no posto de observação, sem palavras, muita emoção. Foi uma oportunidade ímpar. Não esperava que eu tivesse essa oportunidade de vir aqui para a Itália e ver os locais onde meu pai combateu. Para mim foi uma coisa assim extraordinária. Foi um espetáculo. Tenho uma grande experiência nessa viagem. Foi excelente em todos os sentidos. Eu poderei falar da organização desde que nós chegamos em São Paulo, a organização aqui e transitar para aqueles caminhos, principalmente Monte Castelo e Montese, foi realmente um prêmio muito grande que eu ganhei nessa altura da minha vida. Diferente de outras viagens que eu já fiz, essa mostrou uma face completamente nova de tudo que eu entendia como história da FEB na Itália. Quando se lê num livro sobre Guanella, sobre Lacá, sobre a morte do Max Wolff, sobre os 17 de Abetaia, e você está nos lugares onde isso ocorreu, mostram exatamente com outros olhos para a gente que aquilo que a gente leu não dava a dimensão do que era o local, não dava a dimensão do que era o terreno, nem as dificuldades que esses homens tiveram quando no combate. Gostei muito da viagem inteira como um todo, muito das partes históricas e tudo, mas uma das partes que eu mais gostei foram as paisagens, que são lindas. Tem algumas que são realmente de tirar o fôlego, como a de Veneza, a de Florença, a de Siena, são todas muito lindas. Eu achei bastante interessante porque a gente conseguiu realmente ver a história nos olhos, né? Como o Mariano fala, a gente conseguiu ver toda aquela situação, a gente conseguiu se sentir um pouco parte da história, né? E não um mero observador. É diferente de como a gente vê na escola, é diferente de como a gente vê na faculdade. Eu achei bastante imersiva, essa é a palavra que eu descreveria. Inesquecível, uma viagem maravilhosa. Foi marcante estar presente dentro de um país em que nos acolheu pelo que nós fizemos por ele na época da guerra. Eu estou muito realizado, muito rico em conhecimento adquirido pela viagem na história, né? E realizado, e daqui para frente eu vou seguir mais ainda, vou poder aprender mais sobre a história e divulgar para os amigos, parentes
que possa também fazer essa realização desse sonho. Estou voltando para casa aí, assim, muito orgulhosa do que todos aqueles homens fizeram aqui na Itália e deixaram marcado na história o nome do Brasil. E eu não tenho o que dizer senão me sentir muito acolhido, um ambiente muito agradável em todos os sentidos. A organização do trabalho que Mariano faz é algo assim excepcional, né? Como pesquisador, um autoconhecimento. E tudo isso nos alegra porque você não chega num ambiente e apenas vai se virar sozinho. Você tem um respaldo. E para mim isso foi algo assim sem preço, inenarrável. Não se esqueça, entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar.